Visualize a Apple nos seus primórdios. Agora, a Microsoft, Google e Amazon em seus estágios iniciais. Se você está olhando para essas imagens e pensando que o ponto comum entre elas é o imenso valor de mercado que essas empresas alcançaram, você está certo. Porém, há mais do que isso. Cada uma dessas gigantes começou de maneira humilde e bem simples. Sua criação foi marcada por produtos e serviços imperfeitos, operando com uma infraestrutura bem precária. Pode ser que essas empresas tenham redefinido suas estratégias ao longo do tempo, mas isso, acredite, é irrelevante. O ponto crucial é o começo. O início é o aprendizado, é onde adquirimos habilidades, desenvolvemos experiências e geralmente partimos do básico. Essas empresas são exemplos vivos desses processos. Hoje é fácil apostar nelas, mas nem sempre foi assim, principalmente nos tempos de garagem. Felizmente, desde o início, elas contaram com algum tipo de suporte, algo que nem todos possuem a sorte de receber. Em 1969, João Conrado Gurgel, engenheiro mecânico, criou uma fábrica de automóveis genuinamente brasileira, com apenas 6 funcionários e produzindo 4 carros por mês. Gurgel tinha um objetivo em mente: criar um veículo robusto, econômico e acessível para a maioria dos brasileiros. Esse propósito remete ao que Henry Ford fez nos Estados Unidos, ao apresentar o famoso modelo T. A Gurgel Motores evoluiu significativamente e lançou inúmeros modelos ao longo de 2 décadas de história. Entre as criações, destacam-se versões elétricas e modelos com motores totalmente nacionais. Os automóveis produzidos eram considerados bons, uma conquista expressiva para uma montadora recente. Os carros Gurgel eram simples e bem cativantes. O design talvez não fosse o seu maior trunfo, mas assim como as grandes corporações citadas, era apenas o começo de uma batalha de um brasileiro contra as multinacionais. Há uma teoria de que pequenas empresas possuem vantagens em relação às gigantes. Gurgel parecia estar ciente disso em 1969. Porém, nos anos 90, a Gurgel infelizmente foi à falência. Em 2004, a marca foi vendida por apenas R$ 850 a Paulo Emílio Freire Lemos. Ao contrário da Ford nos Estados Unidos, a Gurgel não se tornou um ícone nacional. Em 2020, um designer reimaginou e redesenhou um dos modelos mais vendidos da marca, resultando em um SUV muito semelhante aos populares que nós vemos hoje em dia. Inclusive, como você pode ver na tela, ele é bem parecido com o novo Jeep Avenger. Essa releitura mostrou o potencial que a Gurgel teria caso não tivesse sido retirada do mercado. O surgimento dessa empresa e as razões do seu colapso é o que eu vou ver neste vídeo contigo. A Gurgel Motores S.A., idealizada por um visionário brasileiro, tinha um futuro promissor que não se concretizou. Para compreender essa história, é necessário conhecer o propósito que motivou a sua criação. Seu fundador, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, acalentou esse sonho ainda na faculdade, lá nos anos 40. Gurgel, fascinado por carros desde jovem, almejava criar um veículo genuinamente brasileiro, e essa paixão o levou a cursar engenharia mecânica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A sua obsessão era tamanha que ele quase provocou a sua reprovação no projeto final do curso, desafiando a orientação do professor para desenvolver um guindaste. Gurgel optou por construir um carro. A reação do professor foi um lembrete que o acompanharia ao longo de sua trajetória. Me disse, Gurgel, automóvel não se fabrica, automóvel compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. Depois de se destacar como estudante, Gurgel foi contemplado com uma bolsa no General Motors Institute, lá nos Estados Unidos.
Durante o seu estágio nas fábricas da General Motors, presenciou avanços significativos na tecnologia de fabricação de automóveis, entre eles a introdução do plástico reforçado. Este material inovador seria, posteriormente, apresentado ao mercado com um lançamento no Chevrolet Corvette. Ao retornar ao Brasil, Gurgel passou algum tempo trabalhando nas filiais locais da General Motors e também da Ford. A indústria automobilística brasileira, que surgiu na era de Getúlio Vargas com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, ganhou ímpeto na década de 1950. Durante esse período, Juscelino Kubitschek implementou uma política de desenvolvimento econômico que incluía incentivos à indústria automobilística nacional. Em 1956, Kubitschek instituiu o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, famoso GEA, ou GEA, como você quiser chamar, um órgão cuja missão era supervisionar normas e criar condições para o surgimento de uma indústria automobilística nacional. Gurgel participou deste grupo por um tempo. No entanto, esses esforços ainda não eram suficientes. Na década de 1960, os automóveis eram tão caros quanto são hoje. Uma Kombi furgão, por exemplo, custava cerca de 11.300 cruzeiros novos, enquanto o salário mínimo na época era de cerca de 150 cruzeiros novos. Isso significa que um brasileiro precisaria economizar mais de 70 salários para comprar um veículo de entrada à vista, uma situação muito semelhante à atual que nós falamos bastante no canal. Com a ideia de oferecer um carro mais acessível, Gurgel fundou a Gurgel Motores, uma iniciativa ousada em prol de uma indústria automobilística brasileira mais inclusiva. Gurgel precisava de recursos para produzir os seus primeiros automóveis. Antes de constituir a sua empresa, ele fabricou componentes para o Home e Seta, o primeiro carro de passeio brasileiro. Também ganhou fama produzindo painéis luminosos de acrílico. Ele gostava de descrever a sua empresa como uma muito nacional, não uma multinacional. Essa filosofia se refletia nos nomes dos veículos da marca. O primeiro foi o Macan Gurgel 1200, um bug apelidado de Ipanema, que utilizava chassi e motor da Volkswagen. Gurgel, sendo um concessionário da Volkswagen, persuadiu o presidente da empresa a fornecer o chassi para a produção do Ipanema. Na exposição de automóveis, Gurgel recebeu 200 pedidos do modelo. Para atender a demanda, ele vendeu sua concessionária por $50 mil, valor que investiu na Gurgel Motores do Brasil. Notando que o bug Ipanema era frequentemente usado em terrenos adversos, decidiu lançar o Chavante XT. Este modelo possuía um chassi plasteel, inspirado no plástico reforçado do Corvette que ele havia visto lá na General Motors, e suspensão desenvolvida por ele mesmo. Este modelo foi seguido pelos Chavante XTC e o X12. O X12 tornou-se o maior sucesso de vendas da empresa, sendo produzido por 20 anos até a falência da empresa. Mesmo sem ter tração nas 4 rodas, o X12 era elogiado por seu desempenho off-road. Em entrevista à TV Manchete em 1988, Gurgel defendeu a ideia de que era hora de os brasileiros construírem seus próprios carros, projetados e fabricados dentro do país. Afirmou que a tecnologia já existia e que, graças à contribuição das multinacionais, o país já contava com engenheiros qualificados para produzir um carro totalmente nacional. No ínterim, a Gurgel desenvolveu o primeiro carro elétrico do Brasil e também da América Latina, muito antes de empresas como Toyota e Tesla. Adotou motores com refrigeração a água, seguindo a tendência mundial, em substituição aos motores refrigerados a ar. Foi palco de várias soluções originais que renderam uma série de patentes, uma delas o Plasteel, um chassi que combinava plástico e aço. A Gurgel mostrou-se uma empresa inovadora ao criar o sistema Cell Traction,
permitindo que seus jipes superassem obstáculos mesmo com tração em apenas 2 rodas. Isso tornava os seus modelos competitivos aos 4x4 off-roads da época e com uma relação custo-benefício bem melhor. Contudo, o veículo elétrico da marca, o Itaipu E150, não alcançou o mesmo êxito. Gurgel era um crítico do Proálcool, um programa nacional lançado pelo governo federal nos anos 70 para estimular a produção de etanol, uma resposta à crise do petróleo que elevou os preços dos barris. Ele defendia que as terras deveriam ser destinadas à produção de alimentos e não a combustíveis. Na sua visão, a eletricidade era o combustível do futuro. O Itaipu E150, o carro elétrico da marca, era um veículo compacto, capaz de acomodar até 2 pessoas com uma velocidade máxima de 60 km por hora. Porém, não chegou a uma produção em larga escala devido a problemas com o peso das baterias, baixa autonomia e longo tempo para recarregar o carro. Por exemplo, esse modelo precisava de cerca de 10 horas de recarga para obter uma autonomia de 50 km. A Gurgel tentou melhorar a eficiência do carro, aumentando a autonomia das baterias e reduzindo o tempo de recarga. No entanto, a falta de apoio do governo federal impediu o progresso, fazendo com que o primeiro carro elétrico do Brasil e da América Latina permanecesse apenas um protótipo. Esse protótipo foi um começo promissor e essa é a grande homenagem à Gurgel. Apesar das dificuldades iniciais, o projeto tinha grande potencial. Empresas que começam pequenas enfrentam obstáculos antes de se tornarem grandes, e o empenho contínuo na melhoria dos produtos é fundamental para o crescimento. Outro modelo da marca, o Itaipu E400, um furgão elétrico, chegou a ser produzido com cerca de 1.000 unidades fabricadas. No entanto, esses veículos foram principalmente utilizados por companhias de telecomunicações, como a Telebrás e a Telesp. A Gurgel continuou inovando, apresentando modelos como Carajás, XEF, X15, X20, Super Mini, entre outros, e o motor Enetron, que marcou a época. Um dos projetos mais notáveis da Gurgel foi o do carro econômico nacional, originalmente chamado de Senna. No entanto, a equipe judicial do piloto Ayrton Senna moveu uma ação judicial contra a Gurgel para impedir o uso desse nome devido à semelhança fonética ao piloto. O modelo BR800, então, foi inicialmente vendido juntamente com as ações da empresa, sob o slogan "Se Henry Ford o convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria?". Isso permitiu que a Gurgel obtivesse capital 100% brasileiro para reinvestir na empresa. O veículo chamou a atenção por ser inteiramente nacional e popular. Para torná-lo mais acessível, Gurgel pediu ao governo federal uma redução do IPI de 40% para 5% apenas para os veículos com cilindradas inferiores às 800, entre outras especificações que ele colocou na regra. Na prática, era um incentivo à Gurgel, pois apenas o BR800 se encaixava nessa categoria. O carro foi bem recebido e era 30% mais barato que o Fiat Uno. No final de 1989, foram produzidas 1.000 unidades. Contudo, pouco mais de um ano depois, o governo reduziu o IPI de veículos de até 1.000 cilindradas de 40% para 20%. Uma cláusula específica do Decreto 99.349 fez toda a diferença. Revogam-se as disposições em contrário. Isso significa que a Gurgel passaria a pagar 20% de IPI em seu BR800, assim como qualquer motor de até 1.000 cilindradas. Curiosamente, a Fiat lançou o seu motor 1000 no Uno, enquadrando-se no novo decreto. As outras montadoras levaram mais de 1 ano e meio para se adequar. A Fiat parece ter agido rapidamente, mas na verdade fez uma alteração rápida em seu motor de 1050, o transformando em 1000. Ironia do destino, o BR800 foi o início do fim para a Gurgel, mas isso não conta toda a história. A dependência do Brasil em relação às montadoras estrangeiras
é um fato duradouro, uma realidade cultivada especialmente nos anos 90. Essa década foi palco de uma complexa mescla de circunstâncias que levaram à falência da Gurgel, indústria automobilística nacional, com a abertura do mercado para as montadoras internacionais e a inexistência de uma política de proteção à indústria interna. A Gurgel viu-se em um cenário bem desafiador, culminando em sua ruína. Paulo Gala, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, em um artigo de 2021, apontou um lobby pela aprovação de redução de IPI para motores até 1.000 cilindradas como o principal causador da falência da Gurgel. Ele descreveu que, enquanto a empresa se limitava à produção de veículos para nicho de mercado, sem ameaçar as grandes marcas, ela lucrava. Quando tentou expandir para a produção de carros urbanos populares, o cenário alterou-se drasticamente. Em resposta à invasão das montadoras estrangeiras, a Gurgel lançou-se em um novo projeto, o Projeto Delta, um carro popular cuja produção seria ancorada em uma fábrica no Ceará. No entanto, para realizar tal empreitada, precisou de suporte governamental dos estados do Ceará, de São Paulo e do BNDES. Enquanto tentava viabilizar o novo projeto, a fábrica em Rio Claro parou. Uma greve dos fiscais da alfândega causou atrasos nos fornecimentos de caixa de câmbio e a empresa começou a perder dinheiro e suporte financeiro. Nesse ponto, a situação se tornou ainda mais interessante. Fernando Gurgel, filho de João Gurgel, fundador da empresa, acusou os governos de não honrar os empréstimos prometidos. Já Ciro Gomes, na época governador do Ceará, retrucou dizendo que a Gurgel não cumpriu seus compromissos financeiros. Portanto, a história tem várias versões, mas a clareza total do que realmente aconteceu é difícil de ser alcançada. Segundo Paulo Gala, 3 eventos marcaram o fim da Gurgel. Primeiramente, o lobby das montadoras conseguiu a isenção de impostos para carros 1.0. Em seguida, as montadoras pressionaram os fornecedores de autopeças para que as peças criadas para uma determinada marca específica não pudessem ser usadas por outras marcas. Isso afetou diretamente a Gurgel, que costumava reaproveitar peças. Em 1993, a produção do X12, o último modelo ainda em produção desde a chegada das multinacionais, foi severamente reduzida, abalando a relação entre a Gurgel e a Volkswagen. Por último, o BNDES retardou a liberação de recursos já aprovados, complicando a construção da nova fábrica no Ceará. O projeto Gurgel possuía um grande diferencial: a plataforma Plastil, um sistema patenteado pela empresa. Atualmente, versões mais avançadas desse sistema são empregados por marcas de alto desempenho, como Porsche, Ferrari e até mesmo a Bugatti. No entanto, a soma desses desafios acabou levando a Gurgel à falência. Sem o apoio governamental, a empresa pediu concordata em 1993. No ano seguinte, solicitou ao governo federal um financiamento de 20 milhões de dólares para manter a fábrica em funcionamento. O pedido foi negado e a empresa decretou falência em 1994. Ainda permaneceu ativa até setembro de 1996, mas pouco podia ser feito. Nesse meio tempo, o Gol da Volkswagen tornou-se o carro mais vendido do Brasil. Em 2007, a primeira e mais prolífica fábrica da empresa, a de Rio Claro, foi leiloada por 16 milhões de reais. Mesmo assim, a empresa deixou cerca de 280 milhões de reais em dívidas. Países como o Japão, com a vasta experiência, conseguem fabricar veículos melhores, mais eficientes, rápidos e baratos que o Brasil. Mas eles tiveram que aprender para se tornarem o que eles são hoje. Mesmo após serem devastados na Segunda Guerra Mundial, seria sensato comprar carros deles, mas é inspirador ver brasileiros se esforçando para mudar essa realidade e enfrentar as gigantes internacionais. Como as empresas mencionadas anteriormente, o que João Gurgel fez foi apenas o começo. Ele era um homem que acreditava no Brasil
e queria transformá-lo em um protagonista no cenário automobilístico mundial em vez de apenas receber produtos estrangeiros. Infelizmente, o Brasil seguiu o rumo contrário, onde o Made in Brasil é visto com desdém e produto importado é sinônimo de superioridade. Os tempos mudaram, mas nem tanto. Hoje, o maior adversário do povo brasileiro é o próprio governo, que ao invés de incentivar, parece desprezar a evolução do Brasil e o bem-estar dos brasileiros. Talvez nunca tenham amado o país, ou esse sentimento foi rapidamente substituído pelo amor ao partido, aos cargos políticos, favores, propinas e até mesmo nepotismo. Curiosamente, ao pesquisar modelos de Gurgel à venda no Google, o primeiro resultado é um carro localizado em Brasília, onde decisões corretas poderiam ter feito a diferença para a Gurgel. João Gurgel faleceu em janeiro de 2009 e atualmente as 10 marcas de carros mais vendidas no Brasil são todas estrangeiras. Mas, para a maioria, o Brasil já não é mais um sonho de ter fábrica, muito menos algo que justifique os custos para se fabricar carros em solo nacional. E a verdade é que algumas empresas já tiveram a noção disso, começando a abandonar o país, porque eles começaram a ter mais lucro estando fora do que dentro do Brasil. E é exatamente o que eu falo neste vídeo sobre a Ford, que está passando agora na sua tela. Se você curtiu, deixa o teu like no vídeo e já se inscreve no canal ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.